Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer uma aula um pouco diferente, né? Como eu havia postado para vocês o material de concentração das soluções, então eu quero fazer uma pequena explanação com vocês aqui. O que é concentração comum? Concentração de soluções, né? Eu acredito que alguém já deveria ter visto algum rótulo de algum alimento, no rótulo de qualquer produto que vocês compram no dia a dia, que existe a concentração de um determinado produto e existe também a sua massa, existe o volume que tem naquele frasco, né? Então, como eu havia falado para vocês nas aulas anteriores, a química é coisa do nosso dia a dia. Então, a concentração comum, pessoal, nada mais é do que a massa do soluto presente em um determinado volume de solução. Geralmente se utiliza a massa em gramas e o volume em litros, né? Como eu vi para vocês, então essa massa, essa concentração pode ser chamada também de concentração comum. Concentração comum, onde eu posso falar para vocês que matematicamente a concentração comum nada mais é do que o quociente entre a massa do soluto, né? Como vocês podem ver aqui, a massa do soluto dividido pelo volume de uma solução. Massa do soluto, né? Pelo volume de uma solução. Então, é simples, ou seja, a concentração comum nada mais é do que a massa do soluto dividido pelo determinado volume da solução. Normalmente a massa desse soluto é expresso em gramas, tá? E o volume dessa solução é expresso em litros. Ou seja, a unidade de concentração comum, nada mais é do que gramas por litro. E essa é a unidade padrão. Mas se vocês perceberem, a gente também pode encontrar a concentração comum em gramas por litro, gramas por centímetros cúbicos, gramas por ml e assim sucessivamente, certo? Então eu creio que vocês entenderam essa fórmula, ou seja, massa do soluto pelo volume de uma solução é a minha concentração comum que existe em uma solução. Então vamos lá para o próximo passo, né? Então, como foi mencionado, né, todo frasco que foi preparado para uma solução deve ter um rótulo, né, como falei para vocês. Onde esse rótulo consta os componentes da solução, ou seja, consta o soluto e consta o solvente, tá certo? Então, na preparação na preparação química, a gente poderia ter uma linguagem que utiliza as seguintes frases, escritas no rótulo, apresentadas da seguinte forma. No caso de uma solução aquosa de cloreto de sódio, preparamos anteriormente, ele poderia escrever no rótulo da seguinte forma. Vou só apagar aqui para vocês, tá? Só um minutinho, tá, meus amigos e minhas amigas? Eu poderia dizer que existia o quê? 80 gramas, né? Eu poderia dizer que existia 80 gramas de NaOH, que é o hidróxido de sódio, né? Certo? Dissolvidos, né? Em 1 litro de solução. Em 1 litro de solução. Isso na linguagem química, tá? Ou ainda, eu poderia dizer que existem 80 gramas de hidróxido de sódio dissolvidos em uma quantidade de água suficiente para preparar 1 litro de solução. Essa é a linguagem química que nós podemos ver nos frascos de algumas soluções que a gente compramos no nosso dia a dia, certo? Vamos lá.
Por exemplo, se existe 80 gramas, né? Se existe 80 gramas dissoluto, ou seja, NaOH, que é o hidróxido de sódio, tá? Dissolvidos em 1 litro de solução, qual vai ser a sua concentração? Dissolvidos, né? Em 1 litro de solução. Se vocês vissem por acaso no frasco de uma solução que vocês comprassem, tivesse assim, nesse frasco tivesse no rótulo da seguinte forma: 80 gramas de dissoluto, que é o hidróxido de sódio, dissolvidos em 1 litro de solução. Aí eu poderia dizer que a concentração dessa solução que eu comprei lá no mercado, que estava escrito no rótulo dessa forma, eu poderia dizer que seria o quê? 80 gramas, que é do soluto, dividido por 1 litro, que é de solução. Eu poderia dizer que a concentração era o quê? 80 gramas por litro. Era a concentração desse frasco de hidróxido de sódio que eu tinha comprado para vocês. Então, espero que vocês tenham compreendido essa pequena parte para vocês de química. Não é uma aula assim como se nós estivéssemos em sala, porque seria possível até a gente fazer na prática para vocês entenderem melhor, né? Mas espero ter ajudado. Em seguida, a próxima aula eu vou resolver 3 questões que eu coloquei para vocês aí na plataforma que eu estou devendo, né? Tá certo, meus amigos? Muito obrigado, até a próxima.